os que adoram, ou adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu tenho certeza e creio que você veio com nós nessa noite de adorar o Senhor em espírito e verdade. Amém? Amém. Então que você possa expressar isso no teu coração para Deus. E que você possa permitir que Ele possa te encontrar nessa noite. Através de você estar adorando, exaltando o nome dEle, que é digno de toda honra e de toda glória. Sim, Senhor, estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para expressar a adoração do nosso coração a Ti. E que o Senhor possa receber como um cheiro suave e agradável, Senhor. E que o Senhor possa manifestar em cada coração aqui presente, em cada homem, em cada mulher que está aqui na tua casa buscando a tua face, que está aqui, meu Pai, que se derramou na tua presença, como Maria se derramou aos teus pés. Estamos aqui para entregar, Senhor, nossa adoração, nosso louvor a Ti. Receba como, meu Pai, com um cheiro suave e agradável as tuas narinas. E que o Senhor possa manifestar, porque o Senhor, meu Pai, que Ele manifesta no meio dos louvores. O Senhor sempre está presente, porque onde estiver dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Eu tenho convicção que o Senhor está nesse lugar nessa noite. Eu tenho convicção que o Senhor já entrou para essas portas. Espírito Santo, toca no coração dessa mulher que chegou aqui triste, toca no coração desse homem que chegou aqui, mais ou menos, chegou aqui abatido. Mas eu sei que Tu és poderoso, Espírito Santo, para manifestar em cada coração, sobre cada mente, sobre cada vida que saiu dos Teus lares com o propósito de adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado para todos sempre, assim declarando: Hosana nas alturas, que é digno de honra e digno de glória. Aleluia!
pessoas vêm para a igreja para comer, não para comer o pão, para comer a palavra, às vezes para alimentar o seu ego, como aquele povo queria algo, um milagre. E Cristo, naquele momento, o discípulo veio para e um dos discípulos me informou que achava que aquele discurso era muito doloroso, era muito forte para aquele momento. Jesus virou para os discípulos e disse: se vocês quiserem, vocês também podem virar as costas e ir embora. Se esse discurso é muito duro, não é tão grande. E Pedro diz algo maravilhoso: para onde nós iremos? Só tem as palavras de vida eterna. Esse é o verdadeiro alimento. A vida eterna ela nunca é perdida. Senão Cristo teria que morrer a todo momento. Lá no capítulo 6 do livro de Hebreus, nos conta que é impossível renovar novamente aqueles que experimentaram o poder do Criador, os dons celestiais, a pureza do Espírito. Por isso a nossa salvação ela precisa ser única, para que nós não colocamos o Filho do Homem passar vergonha por ter passado aquele momento da vida. Aonde iremos se só tens a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida tu és. Pra onde iremos se só tens a vida eterna, toda a vida do céu que desceu para nós. Meu coração, alma, sede do coração, vem me saciar, só tu pode. Alma, fome do coração, alma, sede do coração, vem me saciar, só tu pode. Alma, fome do coração, alma, sede do coração, vem me Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se feio amor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos, és vontade que atrai, o irresistível braço
com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És amor que está por nas do meu ser. És amor que transforma os profundos. Vontade que trai com irresistível graça de tudo que sou. És amor que atrai com irresistível graça tudo que sou. Eu quero te amar, tocar o teu coração e aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Ficar em ti eu estarei, pois tu és o refúgio, ó Deus. Enquanto eu estiver no vale do monte, adorarei. Aleluia, aleluia.
Sinta o mover de Deus aqui neste lugar. Todos os embaraços caiam ao chão nesta noite. Cadeias se quebrem. Aleluia. Um caminho aberto pelas águas. Olha ele abrindo o caminho onde não há caminho para você passar. Aleluia. Ouça a voz. Olha Deus falando neste lugar. O caminho aberto pelas águas faz romper. Muitas vezes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuva de bem. Ouça a voz. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. O leão da tribo de Judá já está aqui neste lugar. Aleluia. E ele ruge em nosso favor. Ele ruge em favor da tua casa. Ele ruge em favor da nossa nação. Aleluia. Tu és bom, Senhor, e o teu amor dura para sempre. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te celebramos neste lugar. Nós rendemos graças a ti neste lugar. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para buscar o eterno. Você foi chamado para reinar. Você tem um chamado. Abra a tua boca e declara o nome do Senhor nesta noite, aqui neste lugar. Tu és digno, tu és poderoso, Jesus. Não há potestade que possa impedir o teu agir. Aleluia. Oh glória. Ouça essa canção. Dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por erros, mas nem uma vez ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim Ele nos ama, independente do que nós estamos praticando. Ele continua nos amando. Ele nunca perdoou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua resistir meu braço me alcançou. Quem é esse? É Jesus. Comece a declarar. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por erros, mas nenhuma
Ele é Jesus. E a Bíblia diz que os nossos pecados Ele levou na cruz do Calvário. Não sei o que você está vivendo nessa noite. Talvez você está se sentindo culpado por algo que está acontecendo na tua vida. Ou você está passando por um processo que você não está entendendo. Mas a palavra me garante que Ele levou sobre si. Então, numa circunstância, num momento de dor, de luta, de provação, não há enfermidade, não há potestade que possa apagar aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário por nós.
Oh, glória. Senhor, ele fala, no começo, recalcule a sua alma. Pare um pouco de desacelera. Nós vivemos num mundo que nós estamos muito acelerados naquilo, nas coisas de fora. E nós não paramos para olhar para dentro de nós, para olhar naquilo que é importante em nós. Nós, infelizmente, nós acabamos andamos no mesmo ritmo que o mundo está. E esse louvor ele fala, para um pouco, desacelera. Porque quanto mais acelerado, menos tempo você tem de olhar para o lado. E o perigo de andar acelerado, nós motoristas, é bater. Certo? E é a mesma coisa com a vida. Às vezes nós andamos tão aceleradamente que esquecemos das coisas mais importantes, que é a nossa casa, a nossa família, o nosso íntimo, o nosso particular, a nossa saúde. E aí fala, recalcule. Acabei de falar com a irmã aqui, mudei toda a minha alimentação. Está recalculando a rota da vida dela. Talvez nós precisamos recalcular a rota de dentro de nós, para que as coisas do alto sejam penetradas dentro de nós. São processos que nós vivemos que nós não entendemos. Mas esse louvor ele fala o processo certinho do autor que escreveu esse louvor. Que ele precisou parar para entender quem é Jesus. E às vezes nós precisamos parar. Não estou dizendo se isolar, estou dizendo parar, sabe? De planejar coisas que, ou pensar, ou planejar, ou ansiar coisas que nem aconteceram. Já está aqui, maquinando a nossa mente e a gente fica acelerado. Sabe? Não, isso não pode. E vai pensando. Recalcule a rota da tua vida espiritual. Recalcule a rota da tua vida sentimental. Recalcule a rota da tua vida espiritual, a tua vida familiar, a tua vida sentimental, a tua saúde. É tempo de recalcular a rota. A palavra de Deus nos garante isso. Que Deus ele está às portas e a palavra dele diz que ele vem buscar uma noiva limpa e adornada. Mas como que ele vai vir buscar uma noiva que está acelerada, olhando para todos os lados, pensando nas coisas que nem aconteceram? Ficamos ansiosos, depressivos, preocupados com coisas que nem aconteceram. Estamos acelerados demais. Precisamos recalcular a rota e voltar à essência de Cristo. É importante cuidar de nós. É importante cuidar da nossa casa. É importante cuidar da nossa saúde. Ninguém gosta de ir para o médico, mas é importante ir e recalcular a rota da nossa saúde. Às vezes nós vamos procurar o médico e quando a gente vai procurar ele, somos diagnosticados com uma doença que ela já está no último estágio, por exemplo, porque nós demoramos de buscar aquilo que Deus nos dá. A Bíblia diz que nós somos templo. Como que o templo vai ficar enfermo? Sem saúde? Enfermidade acontece na nossa vida sim, mas temos médicos para dar o remédio controladinho para a gente. A gente tem que procurar, né? A gente tem que procurar. Depois a gente recalcula a rota, é tão difícil voltar, é difícil. Quando você sai nessas angueras da vida, você sai sem o GPS para ir para um destino. Você sai acelerado, não, eu vou. A hora que você vê, você passou o seu destino. Para você recalcular, você tem que fazer um contorno muito grande para você voltar na rota original. É assim na nossa vida física, emocional e espiritual. Eu vejo a luta da minha irmã para a rota dela ser recalculada. Não é fácil. Não é, minha irmã? Não é fácil. Mas também não é impossível.
todos os processos têm um fim, têm um destino adequado nas mãos de Deus. Amém? Pode se sentar um pouquinho? Eu vou passar os recados, quer que eu vou passar? Não, vou deixar para passar depois. No final ele vai passar os recados para vocês também, vai orar para os ofertantes e dizimistas. Amém? Obrigado, meninos. Deus abençoe a vida de vocês. Depois você louva de novo com esse louvor aí, viu? Daniel capítulo 1. Amém? Vocês estão aí, galera? Glória! Amém? Vou tirar depois a lição. No último, tá? Obrigada, lição. Louvado seja o nome do Senhor da vida de vocês. Dudinha, lindinha. A mãe dela disse que ela está de pastora hoje, glória. Daniel capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre o processo que Daniel viveu para chegar no destino que Deus colocou no coração dele, que Deus já tinha designado a ele antes mesmo da formação do mundo. Amém? Amém? Hoje nós estamos no último domingo do mês, no último dia, falando sobre processos e destino. No primeiro dia a gente falou sobre Jó, já tinha esquecido. E Jó, para ele viver aquilo que Deus tinha para com ele passou um processo muito dolorido. Ele perdeu a tua casa, a tua família. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor restitui tudo em dobro. E mais belo, mais bonito, a tua família. E depois que nós falamos sobre Jó, o primeiro processo, primeiro dia, primeiro domingo, o segundo domingo foi falado sobre o processo de Jesus. E Jesus, ele passou um grande processo. E que processo! Antes mesmo dele nascer, ele já passou por processo. E depois a gente falou sobre José. Estou com erro, gente, eu estou esquecendo as coisas. Não é como a gente precisa recalcular as notas? Às vezes a gente se nega de ir ao médico, mas esse esquecimento não é normal. Você precisa procurar um médico. Às vezes é falta de alguma vitamina, né? Por mais que eu esteja tomando vitamina, mas eu estou tomando. Mas às vezes o esquecimento da gente é falta de vitamina no corpo, uma coisa tão simples e a gente não procura o médico. A gente não vai atrás. A gente precisa recalcular as rotas da nossa vida, né? E a gente falou sobre José, o processo que José viveu durante o chamado que Deus colocou no coração dele. O processo para ele se tornar governador foi árduo. E nesse domingo a gente falou do processo de Esther, gente. Esther também viveu um processo para que o povo de Israel e ela tivesse livramento da parte de Deus. Amém? Então são processos de grandes homens e mulheres de Deus, da palavra, e que se nós colocarmos a nossa vida, tem sempre um pouquinho que nós estamos vivendo. Coisas que você fala, não, mas eu não estou orando e jejuando 3 dias por causa do decreto de um rei. Não é sobre isso. Às vezes nós precisamos orar e jejuar por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo processo que nós estamos vivendo. Talvez nós não passamos pelo processo que Jesus passou. Que ele foi humilhado, mas realizou milagres. E que ele teve que foi levado à cruz do Calvário. Nós não vamos passar por esse processo, nós não vamos ser levados à cruz do Calvário, porque o preço já foi pago por ele. Mas às vezes nós passamos por algumas situações que Jesus viveu. E nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Nós precisamos ouvir com os ouvidos de Jesus. Falar como Jesus falava e como Jesus fala. Para continuar vivendo o processo. Talvez nós não estamos vivendo um processo que José viveu. Que sonhou e seus irmãos, a sua casa ficou contra ele. E passou por um processo de humilhação,
por um processo de ser escravo, por um processo de como posso dizer, de ser acusado, de assediado. Esse tipo de processo, ou o processo de Jó, que perdeu toda a tua casa e pegou uma enfermidade, seus amigos falaram que ele estava em pecado. Talvez a gente não esteja vivendo nenhum desse tipo de processo, mas algo daquilo que foi ministrado nesses 4 domingos, foi para mim, foi para você. E você colocou em prática, ou você precisa colocar em prática na tua vida, ou quando você estiver vivendo um processo semelhante àqueles que eles viveram, você possa estar fortalecido e combater o processo e viver o processo, porque todo processo tem um final, todo processo tem um ponto de final para o destino que Deus já escolheu para mim, já escolheu para você, já escolheu para a tua casa. Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei o que Deus tem para mim. E Ele não me disse o que eu vou passar, mas eu sei que eu vou passar por algo para mim chegar naquilo que Deus tem. Talvez você esteja passando por um processo de desânimo, de desistência, de querer parar, de achar que tudo acabou. Mas não acabou, não existe ponto final nos filhos de Deus. Enquanto Ele não me chamar, enquanto Ele não te chamar para ceiar com Ele, ainda não existe ponto final para os filhos de Deus. Então não importa o que você esteja vivendo, se levante, se posicione, fique de pé. Está doendo? Se tiver que chorar, chora mesmo, né? Jesus nos permite chorar. Se tiver que gemer, gema mesmo. Jesus nos permite isso. Se tiver de ficar de silêncio, fique de silêncio. Tudo isso Jesus vê. Se tiver de dar um grito na tua casa, quando você estiver no sentido de desesperado, grita mesmo. Jesus nos permite isso. Talvez seja um processo que Deus escolheu para você passar e eu não sei. Se tiver de levantar as tuas mãos em posição e orar pela tua casa e orar por você mesmo, expulsar aquilo que você acha que tem, expulse de você mesmo. Deus te dá autoridade para isso. Quantas vezes, né, minha irmã, nós colocávamos a mão na cabeça, que eu conheço ali de mais de uma década. Falava, Senhor, tira tudo que eu peço. Nós orávamos assim, como, sabe? Mas a gente orava. Não sei se você faz isso ainda, você faz isso. Mas Deus nos deu autoridade para isso. São processos que nós vivemos. Mas nós vamos amadurecer nesse processo, nós vamos nos levantar nesse processo, nós vamos ser mais fortes nesse processo. Onde teve culto dos homens, rede de homens fortes e corajosos. Eu sou forte, eu sou corajoso. Você é forte, você é corajoso. Você precisa se posicionar. O processo vai acontecer. Você está vivo. Você não é uma múmia, você está vivo. Você vai passar, não tem como não passar. Você vai passar, eu vou passar. Ainda que eu tenha vontade de desistir, eu vou passar por isso. Ainda que você tenha desistir, vontade de desistir, você vai passar. O momento é meu, mas eu tenho que ter certeza, convicção absoluta que vai passar e eu vou chegar no destino que Deus quer. Deus não me chamou para ficar cabisbaixo, não te chamou para ficar cabisbaixo, não te chamou para ser derrotado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E se eu estiver com Ele, se você estiver com Ele, pode passar o que passar, nós também vamos vencer. Amém? Amém. Daniel capítulo 1 vai dizer assim: no terceiro ano do reinado do Joaquim em Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. E o Senhor deu vitória sobre Joaquim, o rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra Babilônia alguns utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro e de seus deuses. O rei ordenou a Apenas, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento e que tenham entendimento e bom senso e que sejam capacitados para servir no palácio. Ensine a esses jovens a língua e a literatura dos Babilônia. Amém? Agora eu quero ler o versículo 6, vai dizer assim:
Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes, babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Oh, Jesus! Beltesazar. Jesus, não sai. Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão aos chefes dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, apenas disse: tenho medo do meu senhor o rei. Ele determinou que o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber, se ficarem com aparência batida, em comparação com os outros rapazes da sua idade, tempo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Disse: temos apenas legumes para comer e água para beber. Terminando os 10 dias, compare nossa aparência com os dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois disse: de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Amém? Amém. A Bíblia diz que houve uma guerra e os babilônicos entraram, invadiram, levaram alguns jovens para a Babilônia para fazerem deles escravos. E disso estava lá Daniel e os seus 3 amigos. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam lá, Daniel sabia por que ele estava lá. Para um propósito, para um destino, para algo que o Senhor queria entregar da parte dele nas mãos de Daniel, sobre aquele povo, sobre aquela nação. Daniel, ele estava num lugar cativo, longe da sua família, longe do seu lugar longe do seu habitat, longe da tua cultura, mas ele não negou Deus. Ele não se permitiu se contaminar com as coisas dos outros deuses, nem ele e nem os seus amigos. A Bíblia diz que ele sugeriu para o chefe, para ele não comer a comida, que permitisse que 10 dias ele comesse só alimentos naturais, né? Que são alimentos naturais. E esse homem temeu e falou: não, e agora o que eu faço? Se o rei pediu para vocês serem alimentados com a comida dele, para vocês mostrarem a tua inteligência, mostrarem o teu entendimento, serem fortes. Mas, mesmo com medo, aconteceu isso. Durante 10 dias, Daniel se separou das comidas do rei e comeu só legumes, as comidas fortes, né? E a Bíblia diz que quando eles se apresentaram ao chefe, os outros jovens estavam abatidos e ele e mais os seus 3 amigos estavam com aparências fortes, robustos. Então há uma diferença daquele que está com Deus e daquele que não está com Deus, não é? Hoje que eu vi uma moça, eu falei: meu Deus, ela estava com um semblante triste. Ela era cristã. Eu não sei se ela continua sendo cristã, porque ela estava com um semblante de que ela já estava fora, sabe? Não era as vestes, porque a veste não identifica ninguém se cristão ou não, mas o semblante da pessoa. Você via que ela estava abatida, enfraquecida, triste. E assim foi com Daniel. Todos os jovens comeram as comidas em outros lugares, e menos eles, os meus 3 amigos, comeram
saudável. E eles estavam saudáveis, eles estavam robustos. Há uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. E essa diferença tem que estar no nosso rosto, tem que estar no nosso semblante. Não é a nossa roupa, mas é o nosso rosto, é o nosso semblante e também nas nossas atitudes. Daniel, ele se destacava porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Mesmo ele ali cativo, Deus estava com ele e tinha um propósito para ele. Daniel se manteve fiel, confiante, mesmo num lugar distante dos teus. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo que tudo parecia estar perdido. Eu ali cativo. Imagina Daniel ali cativo. Um lugar desconhecido, um lugar onde era adorado outros deuses, um lugar onde tinha outras coisas, outras culturas, outras filosofias. Ele foi ensinado no templo, ele foi ensinado na casa de Deus, ele foi ensinado a fazer as coisas de Deus, um lugar totalmente contaminado. Ali estava Daniel, seus amigos. Mas ele sabia que ele estava lá, mas ele sabia mais ainda, é que ele confiava e acreditava e depositava a tua fidelidade no Deus de Israel. E às vezes nós estamos nos lugares onde nós não fomos chamados para estar. Mas infelizmente nós estamos em lugares onde nós não fomos chamados para estar. Mas nós precisamos manter a nossa fidelidade, a nossa confiança. E entender que o Deus que nós servimos está conosco aonde quer que nós formos. Assim como Daniel entendeu, nós precisamos entender também. Assim como Daniel se separou, nós precisamos nos separar também. Às vezes nós estamos na roda dos escarnecedores e não estamos dando conta que estamos na roda dos escarnecedores. E nós somos diferentes. Nós não fomos chamados para sentar nessas rodas. Ainda que nós estejamos num ambiente que tenha essas rodas, nós não fomos chamados para estar nesse tipo de lugar. Assim como Daniel foi chamado por Deus para um propósito maior, o processo dele era estar cativo, mas o processo que ele estava vivendo não fez ele se contaminar com as coisas que estavam acontecendo lá. E isso tem que ser conosco também. Ainda que eu esteja em lugares onde não é para mim estar, ainda que eu esteja em ambiente onde não é para mim estar, mas eu estou por motivo de trabalho, por motivo escolar ou por outro qualquer motivo, eu não posso me contaminar. Eu tenho que estar ligado naquilo que Deus tem para mim. Eu preciso estar ligado naquilo que Deus é. Porque se eu me contaminar nas rodas dos escarnecedores, o que eu vou mostrar para aqueles que estão à minha volta? Daniel soube mostrar para aquelas pessoas que estavam, aqueles jovens que estavam à volta dele, que eles serviam um Deus vivo. E que esse Deus alimentava ele. Esse Deus dava estratégia para ele. Esse Deus dava inteligência para ele. Esse Deus dava revelação a ele. Daniel teve destaque naquele lugar, mesmo em cativeiro. Porque ele entendeu que ele precisava se separar. Se separar não significa não falar com ninguém. Se separar é observar, ouvir e falar coisas que vêm do alto. Não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, nós escutamos piadinhas e ao invés de nós nos retirarmos, nós nos envolvemos, né? E o Senhor não nos chama para ser assim. Às vezes nós estamos num ambiente familiar, ou na escola, ou qualquer ambiente onde você está andando. Nós, ao invés de nos separarmos e mudarmos o assunto, falarmos de coisas que vêm do alto, nós entomamos e falamos de outra coisa, né? Infelizmente, isso às vezes acontece com a gente. Mesmo Daniel estando ali cativo, o processo de Deus continua em andamento. Mesmo que você esteja vivendo em um ambiente hostil, escola, trabalho, internet, você pode mostrar sua identidade em Deus. Entende? O ambiente não pode te definir. Deus é que te define. O ambiente que
Daniel estava vivendo não estava definindo quem ele era, mas Deus estava definindo quem ele era. Então, mesmo que o ambiente que você esteja seja um ambiente hostil, você não pode ser manipulado por esse ambiente. Você precisa mostrar a luz de Deus no ambiente que você vive, no ambiente que você trabalha, no ambiente que você vai, seja no hospital, seja onde for. Você precisa mostrar a tua identidade em Deus, assim como Daniel mostrava a identidade dele em Deus. Eu e você precisamos mostrar a nossa identidade em Deus. Nós precisamos. A cultura do mundo não pode definir a nossa vida. As coisas do mundo não podem definir quem nós somos. A moda agora é andar com a calça furada no joelho. Eu vou também. Isso é superficial, é um exemplo, mas é para você entender no teu espírito. Você pode andar com a calça furada, viu? Fique à vontade. Não tem problema não. Não estando furada onde não deve. Pode andar. Né? Mas muitas das vezes a gente anda igual a cultura do mundo. A gente vive a cultura do mundo. E Daniel, ele não viveu a cultura daquele lugar, da Babilônia. Daniel viveu a cultura que Deus tinha dado para ele. Então a cultura do ambiente onde você está, do ambiente onde você vai, do ambiente aonde te leva, do ambiente do teu trabalho na escola, do ambiente que você vê lá na internet, isso não pode te definir. Porque a internet tem tantas coisas. A internet é bênção, mas ela te faz levar você ao inferno se você não vigiar. Faz você pecar. Faz você trair seu esposo, sua esposa. Faz coisas que você nem imagina. Você vê coisas tão absurdas na internet que se você não tomar cuidado, você morre. Quantos jovens estão matando seus pais por joguinho de internet? Quantas coisas a gente está vendo na TV? Esses dias eu vi um menino que matou a família inteira. E a reportagem diz que pergunta para ele se ele se arrepende. Não. São coisas que ele está vendo na internet. A internet tem o poder de matar as pessoas e tem o poder também de dar vida. Eu e você precisamos estar ligados na cultura do céu para não desviar do propósito que Deus tem para nós. Para não acabar com aquilo que Deus tem para nós. A cultura da terra não pode definir quem nós somos. Quem define a nossa vida é Deus. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós acordarmos para a realidade, para aquilo que nós estamos vivendo. Os tempos estão passando numa rapidez, e as coisas estão acontecendo. E se nós ficarmos desapercebidos, nós vamos nos envolver com a cultura da terra. E ela vai acabar nos definindo. As pessoas vão olhar para nós, vão achar que nós somos qualquer um, e nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue dele. Não há uma diferença para aqueles que servem e para aqueles que não servem. Tem que ter essa diferença em mim e você. O meu título como pastora não pode me definir, mas o meu título como filha tem que me definir como filha dele. Título não vai me levar para o céu. Dom não vai me levar para o céu. Até porque não tem dons. Porque senão, beleza não vai me levar para o céu. Roupa bonita não vai me levar para o céu. Carro bonito não vai me levar para o céu. Casa bonita não vai me levar para o céu. Mas o que vai me levar, vai te levar para o céu, é aquilo que te define em Deus. É aquilo que te define em Jesus. Ainda que você esteja cativo por alguma coisa, se defina em Deus. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não se contamine nas rodinhas lá no teu trabalho.
vigia, crente. Não se contamine com as brincadeiras na sua escola. Vigia. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado. É sério. Ele diz que as nossas palavras têm o poder de matar e dar vida. Cuidado. Primeiro ponto que eu falei para vocês é o chamado e meio ao cativeiro. Daniel cativo, mas tinha um chamado. O segundo ponto foi a decisão que Daniel tomou por santidade. Agora eu peguei um ponto. Daniel decidiu que não se contaminaria com a comida do rei. Somos pressionados a aceitar os padrões do mundo. Infelizmente, todos os dias nós somos pressionados a aceitar os padrões que o mundo nos oferece. Tudo pode, não tem nada a ver. Uma vez eu falei aqui, e falo sempre de vez em quando com meu esposo, que quando as pessoas foram para o inferno, vai ter uma placa lá na porta do inferno. Nada a ver. Sabe? Não tem nada a ver. Vai estar lá, a placa do inferno, a entrada do inferno. Nada a ver, pode entrar. Nós somos pressionados a ter isso na nossa mente. Nada a ver, deixa fazer. Nada a ver, deixa ele, deixa ela. Nada a ver, eu vou também. Nós somos pressionados a pensar isso. Eu sei que a gente fala, mas nós somos pressionados a pensar isso. A ouvir. E às vezes concordar, aceitar. Mas Daniel, ele decidiu no teu coração não se contaminar com essas coisas. Decida hoje não se contaminar com nada a ver da vida. Porque naquele grande dia, quando eu vi o Senhor chamar a mim ou chamar a você, a placa vai estar lá. Essa decisão que Daniel tomou trouxe a ele destaque espiritual e físico. Como eu disse, depois dos 10 dias que Daniel se apartou da comida do rei, ele estava robusto, bonito. E isso teve um destaque para ele e para os seus amigos. Quando nós decidimos, dentro de nós, não nos contaminar com as coisas desse mundo, Deus honra a gente. As pessoas veem em nós que nós somos homens e mulheres de Deus. Não por causa das nossas vestes, mas porque nós decidimos não nos contaminar. Decida hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje, se posicionar, mesmo que o mundo esteja em direção contrária. Sabe quando o mundo fala, vai para a esquerda? E você fala, eu vou, todo mundo está indo. Não, decida hoje se posicionar, vai para a direita. Sabe quando você está dirigindo? Quem dirige? Quem não dirige, imagina, já deve ter jogado joguinho, né, de internet. Você está lá dirigindo a rota reta e está lá, vire à esquerda. Só que, um exemplo, no joguinho você sabe que na esquerda tem um precipício. Na vida real você sabe que se você virar à esquerda é contramão. Não é para ir. Mas o mundo está indo contramão. Mas os filhos de Deus não é para ir contramão, é para ir na mão certa. Decida hoje se posicionar e andar na mão certa. Na mão que vai para cima, não na mão que vai para o lado. Ó, decida hoje, ó, se posicione verticalmente na esquerda. Verticalmente? Fala, gente. Decida hoje,
verticalmente. Se posicione verticalmente. Ainda que o mundo queira estar em outra circunstância, não vá. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para olhar para cima. Decida hoje se posicionar, se separar das coisas deste mundo e viver aquilo que Deus tem para você. Ainda que o processo seja dolorido, continue vivendo. Continue, prossiga. Santidade começa com pequenas decisões feitas com firmeza de coração. Santidade não é só jejuar, não, viu, gente? Santidade é feita com decisões. Eu decido não participar. Eu decido não tocar. Eu decido não comer. Eu decido não ver. Santidade começa aí, com pequenas decisões. Eu decido não brigar. Eu decido não murmurar. Eu decido não reclamar. Santidade começa em pequenas decisões. Terceiro, o favor em meio à adversidade. Daniel, por sua fidelidade, recebeu sabedoria e revelação mais do que seus companheiros. Daniel, por sua fidelidade e pela sua confiança, recebeu sabedoria e conhecimento e revelação. Aquele que entende o propósito, aquele que entende o porquê está vivendo o processo que está vivendo e se decide se separar e decide se posicionar, vai receber de Deus. Ele recebeu mais sabedoria e revelação, mais do que os seus companheiros. Deus honra aqueles que o honram. Deus sempre tem mais para nós do que nós para Ele. Deus sempre tem mais a nos entregar do que nós a Ele. Mas nós precisamos nos posicionar e verdadeiramente nos separar para viver aquilo que Deus tem. Mesmo que nós estejamos vivendo num sistema que muitas vezes rejeita Deus, porque muitas vezes a gente conhece pessoas que não acreditam em Deus, blasfemam de Deus. Mesmo que a gente esteja vivendo num sistema assim, nós precisamos honrar o nome de Deus. Nós precisamos declarar o nome do Senhor. Você pode brilhar nesse sistema que rejeita Deus. Você pode se destacar nesse sistema que rejeita Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 34 que aqueles que olham para o Senhor serão iluminados. Nós precisamos olhar para o Senhor e sermos iluminados pelo Senhor, para mostrarmos a nossa diferença. Não porque nós somos melhor do que ninguém, mas nós precisamos mostrar que quem brilha em nós é o Senhor. Aleluia. Busque sabedoria do alto e ela fará você se destacar. Na palavra de Deus vai dizer assim: buscai as coisas do alto, pensai as coisas do alto. Eu não me lembro onde está, mas está lá em Colossenses. Mas fala que é para a gente buscar as coisas do alto. O que vem do alto sempre é melhor do que vem da terra. O que Deus tem para nós no alto sempre é melhor do que vem da terra. Se eu buscar no Senhor sabedoria, revelação, conhecimento, discernimento, inteligência, conhecimento, Ele vai me dar. Mas se eu buscar as coisas da terra, agarrado com a minha força, não vai ter tanta maestria do que as coisas do alto. Eu não irei me destacar com as forças das minhas mãos. Eu irei me destacar se eu buscar as coisas do alto. E se eu buscar inteligência do alto, com certeza Deus vai me dar as coisas do alto. Você não sabe as coisas porque você fez com seus próprios braços. Foi porque você pediu para Deus primeiro. Todas as vezes que você vai fazer algo, eu acredito que você seja que nem eu. Deus, coloca as tuas mãos, porque eu não sei. Eu não sei se você faz assim, mas se você não faz, comece a fazer. Coloque Deus primeiro.
E Ele sempre vai te dar sabedoria para agir. Sempre vai te dar sabedoria para falar. Sempre vai te dar. É só você pedir. O Senhor, Ele deu sabedoria, revelação a Daniel, a ponto de que ele revelou o sonho que o rei teve. E ele teve destaque nessa revelação. Quando Deus revelou o sonho a Daniel, o rei estava num processo de confusão, porque o rei queria matar os magos, os astrólogos, porque eles não definiam o sonho. Mas tinha um que sabia. Tinha um que era. Já viu que quando você está fazendo algo, acontecendo algo em algum lugar, você está ouvindo, prestando atenção, você sabe como solucionar e aquilo fica aquela confusão, aquela coisa, mas você sabe solucionar. E as pessoas começam a perguntar para as outras pessoas e não perguntam para você, mas você sabe a resposta? Assim foi com Daniel. No meio da confusão, Deus do alto céu revelou para ele o sonho do rei. E é assim que Deus quer fazer com a gente, dar a revelação do céu, para que no meio da confusão nós sejamos flecha, nós sejamos resposta, que no meio da confusão nós sejamos separados para discernir aquilo que está acontecendo e colocar a ordem. Deus quer fazer isso comigo e com você. Amém? Amém. Ore hoje pedindo a Deus a sensibilidade para que você seja a resposta aonde há dúvida. Quem já orou para Deus pedindo revelação? Não é fácil para poder dar a revelação. Ele vai e mostra, Deus, é mesmo? Você fala, e agora, Jesus, eu tenho que falar? Tem. Tem que fazer? Tem. Eu já orei muito para Deus, porque Deus traz revelação do alto que eu não estou entendendo. Assim Deus fez. Trouxe a revelação do sonho a Daniel e tudo colocou, tudo foi colocado em ordem. Todas as vezes que Deus fala algo no nosso coração, traz revelação ao nosso coração, pode ter certeza que as coisas começam a ficar em ordem, se encaixem. No capítulo 3, vamos falar dos amigos dele. Vai falar sobre a fidelidade dos amigos. A Bíblia diz que os amigos de Daniel se recusaram a se prostrar numa estátua. Todos conhecem a história? Da fornalha de fogo? Amém? E aí, esses amigos com Daniel também não se contaminaram. Eles foram separados para um propósito. Ainda que eles estavam vivendo um processo cativo, também foram separados para um propósito. E aí, nesse período que eles não se prostraram na estátua, a Bíblia diz que eles foram amarrados e jogados, né, na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que aquela fornalha estava tão quente, tão quente, tão quente, que aquelas pessoas que amarraram ele morreram antes de jogarem ele. E os amigos. Mas há uma diferença, como eu estou dizendo para você, daqueles que servem, daqueles que não servem, daqueles que creem, daqueles que acreditam no Deus Altíssimo. Aqueles que estavam idolatrando outros deuses, que eram aqueles soldados que amarraram para jogar eles lá na fornalha, eles morreram. Mas a Bíblia vai dizer que eles que estavam com Deus, não. Aleluia. Entende a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem? Daqueles que foram chamados para um processo, para um propósito, para viver o destino que Deus tinha para eles. Ainda que esteja na fornalha, a Bíblia vai dizer que havia um quarto homem naquela fornalha. Foram lançados 3, mas havia um quarto. Quem era o quarto? Deus Todo-Poderoso. Então, independente da fornalha que você esteja vivendo, no processo que você esteja passando, Ele está com você. Aleluia! E você não vai se queimar, você não vai se ferir, a sua roupa não vai se queimar, seu sapato não vai se queimar, porque Ele está com você, independente do que você esteja passando. Você precisa acreditar e confiar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
quando o quarto homem aparece naquela fornalha, o rei olha e se espanta. Tem 4? Como assim? E está vivo. Eu não sei como é que eles estavam lá naquela fornalha, mas vai que eles estavam assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Não sei. Pode ser que eles estavam falando: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. O inimigo pensa que nós caímos, mas nós precisamos cantar esse louvor quando nós estivermos passando na fornalha, quando nós estivermos vivendo a prova, quando nós estivermos vivendo o processo. Nós precisamos cantar este louvor. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Consegue? Dói, mas canta. Canta, que o inimigo bate em retirada. Aleluia! O Senhor, Ele apresentou esses 3 amigos para Daniel. Nós precisamos ter amizades que nos aproximem de Deus. Você tem um amigo de Deus? Você tem amigos de Deus? Amém. Algumas orações minhas eu falo para Deus: Senhor, apresenta a mim as tuas amigas. Faz assim também. Senhor, apresenta a mim os teus amigos. Sabe? Porque os amigos de Deus deitam no colo dele. Sabe? Os amigos de Deus entendem Deus, conhecem a intimidade de Deus. E nós precisamos ter amigos assim. Daniel tinha esses amigos que não se prostraram, não se dobraram, não se desviaram. No capítulo 6, estou terminando. Daniel, já levantado, foi-se feito um decreto que não podia orar, não podia, como eu posso dizer? Orar para outros deuses, a não ser daquele lugar. Mas Daniel tinha um Deus vivo, como que ele ia orar para outros deuses? É tipo, nós saímos daqui e fomos lá naquela cidade lá que todo mundo vai, sabe? Sabe aquela cidade lá, que é o meu segundo nome? Aquela senhora lá? É, essa mesmo. É como se nós fôssemos para lá. O que nós vamos fazer lá? Não sei. Não tem lógica. Não critico ninguém. Deus abençoe essas pessoas. Cada um com a tua fé. Mas nós já somos separados. E Daniel era separado. Estava num lugar onde ele não foi chamado para estar cativo. Num lugar onde tinha outros deuses. Mas ele não foi chamado para aquilo. A Bíblia diz que ele orava quantas vezes, igreja? 3 vezes. 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós oramos, gente? Quantas vezes nós gastamos qualidade com ele, gente? Eu digo nós, viu? Não digo vocês não, eu digo nós. Corta aqui igual a ele. É bem assim a palavra de Deus. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E quando rasga, eu tenho que besteira, né? Tem que pôr. Rasgou para cá. Né? A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, na hora dos 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Só que houve-se um decreto que foi feito que não poderia fazer isso para o Deus de Israel, mas sim para o Deus do rei lá. E aí a Bíblia diz que Daniel fez. Daniel, a Bíblia diz que ele orava todos os dias lá, olhando para Jerusalém, no pôr do sol, ou de manhã, se ajoelhava, orava, fazia sua oração, e com a janela aberta. E a Bíblia diz que queriam achar caso contra Daniel, para tentar derrubar Daniel, porque ele teve destaque, mesmo no cativo ele teve destaque. Então a palavra de Deus vai dizer que viram aquilo e foram até o rei. Um decreto escrito não poderia ser revogado.
O que aconteceu? Teve que pegar Daniel e levou Daniel para onde? Para a cova dos leões. Mas Daniel não saiu do propósito. Daniel não deixou de acreditar no Deus vivo. Mesmo com um decreto, mesmo com a palavra dizendo para ele ser jogado na cova dos leões, mesmo assim, ele não saiu daquilo que Deus tinha colocado para ele, do título que Deus tinha dado para ele, filho. A Bíblia diz que ele foi jogado na cova do leão e aconteceu o que com ele? Nada. Ele saiu ileso. Todo o processo que você está vivendo, você vai sair ileso. Aleluia. Você vai ter testemunho. Você será o testemunho vivo. Você será o Daniel deste tempo. A lealdade de Deus é mais poderosa do que qualquer ameaça. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ei, pode o mundo fechar as portas para você, mas siga a rota de Deus. Siga a rota do Pai. Siga a rota do céu. aleluia, Jesus. Pode as pessoas virarem a cara para você. Pode o mundo tentar te destruir. Pode o mundo tentar te jogar em fornalhas de fogo. Mas o quarto homem vai estar lá com você. Coloque-se de pé, igreja. Pode o mundo tentar te jogar em uma cova. Pode o mundo tentar te matar. Pode o mundo tentar destruir você, a tua casa. Pode palavras tentarem mastigar. Podem palavras tentarem te destruir. Mas o quarto homem da fornalha está com você. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um plano com você e ninguém vai impedir. Aleluia.
é decreto de vitória.